Vai. Bom, meu nome é Maria Fernanda de Mello e a minha dupla é o Luca Del Sodato e hoje a gente vai apresentar para vocês a análise interna da empresa Inbox Guarda Tudo. Para fazer essa análise interna, a gente vai usar a ferramenta de gestão Vrio. E como uma explicação básica do que ela para responder as perguntas, né, que vocês devem estar fazendo, o que é e para que serve, ela é basicamente uma ferramenta de gestão que serve para o empresário analisar se suas capacidades e recursos estão ou não gerando uma vantagem competitiva. E como é que a gente aplica essa ferramenta? Devem ser analisadas 4 questões. A referente ao V, que é o valor, então é basicamente questionar, né, ou se perguntar se aquela capacidade, naquele contexto da empresa, auxilia a aumentar a receita ou a diminuir a despesa. A raridade diz respeito à quantidade de outras empresas que possuem aquela capacidade, então caso um monte de empresa possua aquela capacidade, ela não é considerada rara. Imitabilidade diz respeito à dificuldade de outra empresa que não possui esse recurso em imitar ele, então em adquiri-lo, então muitas vezes necessita de um investimento muito alto de dinheiro, então é difícil de imitar. E por fim, a organização, que diz respeito a se a política da empresa está organizada de maneira a explorar ao máximo aquele recurso. E como é que a gente aplica? Na tabela que eu vou mostrar aqui vai dar para entender melhor, mas basicamente é assim, você vai primeiro questionar se tem valor. Caso a resposta seja não, você vai parar por aí, não vai fazer a próxima pergunta. Caso a resposta seja sim, você vai se dirigir à pergunta de baixo. Então, aí sim você vai questionar se é raro. E assim por diante. Então, aqui considerando nosso recurso 1, a gente questiona, ele é valioso? Não, ele não é valioso. Então, a gente já para por aí e o nosso recurso 1 recebe o nosso selinho de desvantagem competitiva. O recurso 2, por sua vez, ele é valioso. Por esse motivo, a gente vai fazer a próxima pergunta, que é questionar se ele é raro. Entretanto, ele não é raro. Então, a implicação competitiva dele vai ser uma paridade competitiva. Por fim, quase fim, o recurso 3 é questionar se ele é difícil de imitar. E ele não é difícil de imitar. Então, ele vai receber o selinho de vantagem competitiva temporária. Por fim, o nosso recurso 4, né, que são recursos hipotéticos, ele é o mais almejado por todas as organizações, porque ele possui os 4 sims, né? Então ele é valioso, ele é raro, difícil de imitar e bem explorado pela organização, e por esse motivo, né, ele recebe o selinho de vantagem competitiva sustentável. Bom, agora falando sobre sobre a contextualização da Inbox Guarda Tudo aqui no Brasil. A Inbox foi uma das pioneiras aqui no mercado nacional, tendo início em 1996 e foi desenvolvida pelo empresário ítalo-brasileiro Flávio Edson da Sodato Júnior. A inspiração dele veio dos Estados Unidos, onde o negócio self-storage era muito rentável e utilizado pelos americanos. E atualmente ele possui 2 unidades aqui na cidade de São Paulo, que são muito bem localizadas. Uma na Zona Oeste, no bairro do Jaguaré, e a outra na Zona Sul, no bairro de Santo Amaro. Bom, agora falando um pouco sobre a história de self-storage, a gente pegou essa notícia da The New York Times Magazine e fala que teve início em 1960 e depois de um tempo, no final do século XX, o self-storage foi muito utilizado pelos americanos por causa do crescimento econômico. Então, eles tinham muitas coisas armazenadas e não sabiam aonde guardar essas coisas. Então, criou-se o self-storage, que era onde você poderia armazenar as coisas que você não utilizava mais. Sobre o setor no Brasil, o setor é pouco conhecido ainda. A gente pegou essa notícia do presidente do Guarujá aqui e ele disse que apresenta um forte crescimento nos últimos anos aqui no Brasil e possui um grande potencial para desenvolver cada vez mais self-storage durante os próximos anos. Alguns principais concorrentes da Inbox Guarda Tudo aqui no Brasil são o Guarujá Aqui, Good Storage e o Pronto Espaço. Agora, o contexto atual é que nos Estados Unidos, um dos resultados da pandemia foi um crescimento muito grande no mercado de self-storage. A gente pegou essa notícia que fala de uma mulher, que é a Tiffany, que ela disse que the best option for me was to pack up my life and find movers to help me move everything into a storage unit. Então, o que ela quer dizer é que ela precisava se mudar e não sabia onde armazenar as coisas. Então, ela usou self-storage como uma resolução do problema. E dessa mesma forma, o Flávio viu que está crescendo muito no Brasil essa questão do self-storage durante a pandemia e é considerado um serviço essencial. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre as capacidades e recursos analisados.
Primeiramente, a gente fez uma divisão entre 3 tabelas. Então, essa primeira tabela ela vai dizer respeito às capacidades que foram classificadas como paridade competitiva. A primeira delas é o sistema Pay-per-Use, que a gente considerou ele valioso porque ele dá uma maior liberdade para o cliente, uma maior flexibilidade. A gente acredita que isso acaba atraindo mais clientes, então aumentando a receita. Entretanto, ele não é considerado raro porque os principais concorrentes, a maioria dos concorrentes da Inbox também possui esse sistema. O próximo recurso é a possibilidade para um upgrade e downgrade do box, e ele é considerado valioso porque também permite uma maior liberdade para o cliente e também permite com que ele possa, fazer um downgrade sem precisar parar, cancelar o serviço. Então, ele continua sendo um cliente caso sua necessidade mude, então ele continua contribuindo para a receita. Ele não é considerado raro porque, da mesma forma, os principais concorrentes também possuem esse sistema. Outra capacidade também recebe o selo de paridade competitiva, sistema de segurança com monitoramento. Então, eles têm um monitoramento excelente, com um sistema de monitoração de 24/7, assim, com câmera de segurança, e a gente acredita que isso seja valioso porque diminui despesas com possibilidade de assaltos, enfim. E não é considerado raro porque também os seus concorrentes também possuem esse sistema. Outro recurso é a baixa burocracia. Ele é valioso porque é necessário poucos documentos para se firmar um contrato. A gente acredita que isso também acaba por facilitar atrair o cliente, e isso aumenta a receita, e não é raro, novamente, porque os seus concorrentes também possuem isso. O controle do cliente em relação ao seu box também é considerado uma capacidade. Ele é considerado valioso, porque dessa forma o próprio cliente vai ter controle sobre a sua chave e vai diminuir as despesas da empresa em relação a ter que tomar conta daquela chave e ter custos em relação a isso. E não é raro porque os outros storages também seguem esse sistema. Outro recurso é a promoções especiais diárias. É muito valioso porque são ótimos para atrair o público-alvo. Entretanto, a gente observou que também não é algo raro. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre os recursos e capacidades que possuem vantagem competitiva temporária na empresa. O primeiro recurso é o site da empresa. É valioso porque eles exploram muito bem o site, investindo e aprimorando tal recurso de forma a atrair a maior parte dos clientes. A gente considerou que é raro porque possui algumas ferramentas muito bem estruturadas que os concorrentes não possuem. Mas a gente considerou que não é difícil imitar porque com pequeno apoio de capital você consegue fazer um site parecido. Passando agora para o segundo recurso, a gente tem a facilidade na forma de encerrar um contrato. É valioso porque a empresa usa um sistema de pay-per-use, então você só paga pelos dias que você está usando. A gente considerou que é raro porque algumas empresas possuem multas caso o contratante decida encerrar o contrato antes da hora. A gente considerou que não é difícil imitar porque qualquer empresa pode usar o mesmo método que a Inbox Guarda Tudo utiliza. Por fim, a gente tem o recurso de parcerias com empresas de transporte. É valioso porque facilita os clientes na hora de transportar as suas mercadorias. E isso pode ser um ponto decisório na escolha do self-storage que vai utilizar. É raro porque poucas empresas estabelecem essa relação de confiança com as transportadoras. A gente considerou que não é difícil de imitar porque qualquer conversa da empresa com uma empresa de transporte pode vir a se tornar benéfico à empresa. Passando agora para a nossa tabela de vantagem competitiva sustentável, a primeira capacidade nossa é a tradição do setor. Ela foi uma das pioneiras aqui no Brasil e a primeira a conseguir o certificado ISO 9000. É considerado raro porque poucas empresas têm essa tradicionalidade, têm todo esse tempo no mercado que nem a Inbox. É difícil de imitar porque esse certificado não é passível de compra e é muito explorado pela organização, porque eles divulgam bastante essa tradicionalidade e costume. A próxima capacidade é a diversidade de tamanho de box. Ela permite que o cliente tenha uma vasta opção de box e possa escolher o que melhor se adeque às suas necessidades. É raro porque poucas empresas têm essa vasta diversidade. É difícil de imitar porque custa caro, né, manter essa vasta disponibilidade. E é muito explorada pela organização porque é considerado um critério ganhador de cliente. A próxima, que está muito atrelada à capacidade anterior, é a diversidade de preço dos aluguéis mensais. Então, diferentes tamanhos de box possuem diferentes aluguéis mensais. E se assemelha muito à capacidade anterior na questão de valioso, raro e difícil de imitar, enfim. O próximo recurso e último é a unidade estrategicamente localizada. É muito valioso porque consegue
Receber clientes de diferentes regiões, da região Oeste e Sul, é raro porque poucas empresas têm mais de uma unidade, é difícil de imitar porque custa caro para as empresas adquirirem mais de uma unidade, e é muito explorado pela organização, porque, como o Luca bem citou, é estrategicamente posicionado, relacionado às regiões, às zonas de rodízios e rodovias. Como conclusão, passando bem aqui rapidinho, restou para a gente 7 grandes vantagens competitivas à empresa, sendo que 4 delas são sustentáveis, as outras 3 são temporárias, então elas precisam de algumas melhorias para se tornarem sustentáveis. A gente também percebeu que é um setor extremamente promissor, né? Porque a gente observou que no Brasil esse setor está crescendo cada vez mais e está sendo impulsionado também com a pandemia. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigado.